Senhores vereadores, senhor presidente, todos que nos assistem aqui pessoalmente ou pela internet, tem alguns assuntos hoje aqui. Antes de... meio de improviso, porque aconteceu hoje à tarde. Tivemos sessão da Câmara de Vereadores Mirim, hoje aqui, às 3h30 da tarde. Estávamos eu e o Geraldo Weimar, nós assistimos, e todo mundo pôde ver com bastante... como a desenvoltura desses vereadores mirins modificou de fevereiro até agora, porque entraram nervosos, Cruz, e assim como nós, que não tínhamos sido vereadores também, com exceção dos que já experimentaram os bancos legislativos, e ver a desenvoltura. E hoje eu quero destacar a fala da vereadora mirim, a Milena. Inclusive, o discurso dela foi transcrito no Facebook, já teve mais de 500 visualizações, porque mostra a indignação de toda uma sociedade, de toda uma localidade, principalmente externada não só por vereadores eleitos pelo voto popular, mas também por uma menina de 14 anos, vereador Lírio. 14 anos, veio aqui hoje, falou muito. Estou com cópia do discurso dela aqui. E o aborrecimento, a indignação, que o nome do discurso dela ainda é Carta de Indignação enviada à ALL, América Latina Logística. Já foi dito muito aqui. E ela trouxe um fato que eu não sabia, porque naquele prefeitura nos bairros, por coincidência, foi uma boa coincidência, vamos dizer assim, todos os vereadores que lá estavam ficaram presos porque o trem parou nas duas extremidades novamente, nas duas únicas saídas. E ela disse que tem aluno que pula o trem, o que já é perigoso, e outros que passam por debaixo, porque não conseguem pular. E se o trem inventa de andar naquele momento, ela já viu, ela falou, o colega dela fez isso. E ela veio aqui indignada dizer isso hoje. E eu ouço muito também a rádio, tem noticiado isso, que a população já não aguenta mais. O vereador Geraldo Weimar fez, eu não lembro se era pedido de informações, requerimento, indicação, alguma coisa nesse sentido, alguma provocação do Legislativo, alguma atitude da ALL. Os vereadores já falaram aqui, lembro que o vereador Ed mostrou as imagens daquele dia. Eu já liguei no escritório deles para tentar falar com eles por diversas vezes, não consegui. De modo que ela foi ao meu gabinete depois, a Milena, nossa vereadora mirim, perguntar de que forma nós podemos ajudar. E eu voltei no tempo. Eu disse, olha, Milena, eu, nos meus tempos de movimento estudantil, eu fechava. Né? Eles gostam de fechar, vão fechar também. Porque isso já está sendo falado. E, gente, já foi tentado de tudo quanto é jeito. Já foi conversado, já foi pedido, já foi discursado, já foi feito de tudo. E se a ALL gosta de fechar as passagens daqueles que transitam por ali, vamos mostrar para eles. E eu propus isso, o presidente da associação me perguntou também alguma coisa do tipo, o que eu achava de uma manifestação ordeira, pacífica, como não pode deixar de ser. Disse que apoio e disse que faria se fosse necessário junto, porque para a ALL sentissem como é difícil o que os moradores passam. Então, eu queria só registrar de público aqui a indignação da população do bairro, externada agora pela vereadora Mirim, que tão bem falou hoje nessa tribuna, a indignação e o cansaço daquela população com isso tudo. Eu fiz hoje também uma pequena, lógico que no bom sentido, uma provocação no Facebook para saber qual é a intenção, qual é a vontade da sociedade de discutir mais a fundo, vereador Ed, a questão das UPAs, estabelecimentos prisionais e tudo mais, porque muito se fala e a gente acaba deixando muito no ar e eu acho que precisa conversar. Falei com o vereador Fernando Malon a respeito também, com o vereador Ed, com o Pete. Meu objetivo com uma provocação à sociedade não é trazer ou deixar de trazer, é discutir. Entender o que é presídio, penitenciária, UPA, cadeia, prisão, tudo. Entender, debater. Porque, como eu disse, o prefeito municipal disse numa entrevista ao jornal que é contrário. E deu suas razões. O juiz da comarca que trata com o processo criminal disse que é favorável e deu suas razões. É necessário a gente entender o porquê cada um tem uma opinião tão oposta, para a gente poder opinar com tranquilidade e a população poder entender. Ah, mas Rio Negrinho quer. Então, se quiser, que Deus ajude e que vá. Mas, e se Rio Negrinho, às vezes, volta e diz não quero mais? Nós temos que estar pronto a isso. Então, eu estou jogando a ideia, se a população aceitar com bons olhos, fazemos uma audiência pública, alguma coisa. Se ela não queremos, então não propomos. Só queria jogar aqui para os senhores também. Também queria falar da PEC 37, do Ministério Público, mas meu tempo vai ser curto hoje, eu vou fazer depois. Eu estou usando muito o Facebook para isso, senhores vereadores, para utilizar como um termômetro, porque ali são muitas pessoas, de todos os tipos tem as pessoas ali.
mais crítica, menos crítica, com uma visão, com outra visão, e eu faço isso. Eu joguei, por exemplo, a da PEC 37, e eu tive metade das pessoas favoráveis e metade contrária. Então, não achei razoável da minha parte propor uma moção com o meu posicionamento só, e depois veria os outros, porque não é o que a sociedade pensa, e eu tento, evidentemente, refletir aquilo que a sociedade quer, por isso que me colocaram aqui também. Então, eu vou voltar a falar da PEC 37 ainda, mas não hoje. Por que não hoje? Porque eu recebi do Fórum Permanente de Prevenção a Combate a Drogas uma cartilha, eu vou chamar assim, que diz a combinação álcool versus direção. Depois, é claro, eu vou disponibilizar a todos, está no meu gabinete, eu só recebi uma cópia, e mostra a realidade catarinense da combinação álcool e direção. E o que interessa aqui não é tanto a combinação catarinense, mas sim a são bentense. Por quê? A quantidade de blitz que tem hoje na cidade é enorme. E, como eu tenho um eleitorado bastante jovem, e tenho certeza que todos os senhores aqui também já ouviram, um sem número de reclamações. Porque é muita blitz, porque isso é um abuso, porque é uma falta de vergonha na cara, porque isso. É o dia todo. Existem grupos já dizendo, ó, tem blitz ali, tem blitz acolá, desvia aqui, pula ali, bebe menos aqui. Existe um monte disso. E eu sei que com esse meu pronunciamento, certamente eu vou perder muito desses eleitores, mas é o que é certo, é o que minha consciência manda. Porque os números mostram. Eu vou tentar ser bem rápido. Nos últimos 5 anos, foram autuados por conduzir veículos sob efeito de álcool em Santa Catarina 44.734 motoristas. 45 mil motoristas embriagados foram autuados em Santa Catarina, nos últimos 5 anos. O Ministério Público fez, em 2010, 2011 e 2012, 4.300 denúncias por motoristas bêbados. São Bento do Sul, de 260 cidades do estado que tem aqui no levantamento, é a 21ª cidade do estado com mais crimes de trânsito nos últimos 4 anos, senhores vereadores. 21ª de 260. Esse número é preocupante e estamos muito acima das cidades do mesmo porte habitacional, de habitantes, perdão. Para que os senhores entendam, em 2010 houve 2 mortes no trânsito de São Bento, por motorista embriagado, evidentemente, e 26 prisões por embriaguez. As 2 mortes, como eu disse, foram, nesse caso, causadas por motoristas embriagados. Em 2011 foram 3 mortos, 5 lesões corporais gravíssimas, 47 prisões por embriaguez e um caso de racha na cidade em que os 2 motoristas estavam embriagados. Em 2012 foram mais 3 mortes, 3 lesões corporais, 2 gravíssimas e uma grave, e 8 prisões por embriaguez. Em 2010, 44 condenações por dirigir embriagados em processos judiciais. Em 2011 foram 26 condenações, em 2012 39. Até junho de 2013, 1º de junho, foram feitas mais 122 denúncias ao Ministério Público. O Ministério Público ofereceu 122 denúncias. Em 2012, São Bento do Sul foi a 17ª cidade do estado em motoristas flagrados dirigindo bêbados e teve 169 flagrantes nas ruas. Senhores vereadores, por que eu digo isso? Porque não dá para achar bonito dirigir embriagado. Isso, eu nem sei porque eu estou falando isso. Isso já está tão batido. Só que a população, de uma certa forma, ainda enxerga isso como uma perseguição policial, que a polícia não gosta, que não gosta de ver fé. Não é isso. Até eu fiquei sabendo de um caso que o cidadão foi à pizzaria, tomou uma taça de vinho e foi pego e aí está respondendo por tudo. Eu também acho que existe um certo excesso nesse sentido. Eu acho que a lei é um pouco rígida mesmo nesse caso, mas eu não preciso perguntar aqui quem nunca viu alguém dirigindo embriagado de uma forma absurda. E as medidas têm que ser essas mesmas, tem que ter blitz em porta de boate, porque o rapaz vai sair da boate, da casa noturna, vai sair de que forma? Vai ser embriagado e dirigindo. E é assim que tem que ser, não pode dirigir embriagado, não pode, acabou, ponto final. São 3 pessoas que morreram no passado que não precisavam ter morrido. São 3 no ano retrasado que não precisavam ter morrido, por causa de motoristas embriagados. Eu digo tudo isso, senhores vereadores, porque a campanha por blitz na cidade é muito grande mesmo ultimamente, é grande, e eu vou dizer, eu não sou contrário, porque está se evitando mortes. Eu não tive tempo de consultar o batalhão, se já houve redução nas ocorrências e tudo mais, ainda o farei, mas é só uma ponderação que eu faço, porque os números são alarmantes.
E, na verdade, se for uma morte por motorista embriagado, já é alarmante, não precisa morrer mais para ser pior. Então, tanto é que uma das proposições da Assembleia, ou melhor, do Fórum Permanente de Prevenção e Combate às Drogas, é justamente implementar a operação ostensiva da Blitz da Lei Seca com ações diárias, com ênfase aos corredores de acesso a casas noturnas e bares, em horários compatíveis com o funcionamento desses estabelecimentos, como mecanismo de repressão e pedagógico. E não podia ser diferente. Então, eu digo o seguinte, acho que a lei é um tanto quanto rígida nesse aspecto, mas também acho que não se pode beber e dirigir. A lei diz isso, não é certo, e não é uma perseguição de policial contra ninguém que quer se divertir, de forma alguma. Há também um problema que nós precisamos ver como resolver. Muitos taxistas não querem trabalhar à noite porque não se sentem seguros para isso, e é perigoso. Teve um taxista, alguns anos atrás, que levou 6 facadas por uma pessoa que estava bêbada e sob efeitos alucinógenos, tomou 6 facadas às 5 horas da tarde. Então, tem essa preocupação. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque com mais táxi, certamente, parou ali, vai pegar... É assim que funciona nos grandes centros. Pegou um táxi e vai. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, a quantidade de táxi é maior do que de carros comuns, vamos chamar assim. E não se cogita sair num bar, num restaurante, alguma coisa, tomar e dirigir. São minhas palavras de hoje, senhores vereadores, espero ter contribuído, e na próxima semana eu volto com a PEC 37, porque eu acho relevante, e também, se puderem se manifestar a respeito do debate quanto à unidade prisional e tudo mais, principalmente o vereador Ede, agradeceria muito. Obrigado, presidente.